Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre a terceira medida de tendência central, que nós estamos estudando, que é a moda. Eu peço desculpas a vocês pelo barulho, mas é que por aqui tem algumas obras no prédio e não tem como eu deixar para gravar esse vídeo depois, então de vez em quando você vai escutar os barulhos das marteladas. Acontece. Então vamos lá. A terceira medida de tendência central que a gente aprende é a moda. A moda no nosso dia a dia é aquela coisa que a gente usa, né? E que a maioria das pessoas também usa. Por isso a gente chama de moda. Alguma coisa que está na moda é alguma coisa que grande maioria das pessoas vai querer usar. Na matemática, a moda é o número que mais aparece na minha amostra, ou seja, é o número que aparece com maior frequência. Então, é a maior frequência entre os dados da amostra. Então, por exemplo, para a gente entender com um exemplo o que é a moda, ela é o número que mais aparece, ponto final. Vamos ver um exemplo: preço de certo produto em diversos supermercados. Então, eu tenho lá vários supermercados e fui pesquisar o preço de 1 quilo de arroz, vamos supor. No primeiro é 1,85, 2,07, 2,11, 2,45, 1,85, 2, 2,11, 1,85, 1,85. A gente pode perceber aqui nessa amostra de supermercados, que qual é o valor que mais se repetiu aqui? 1,85. Apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, a moda nada mais é, neste caso, do que 1,85. Pronto. Simples assim. A moda é o número que mais aparece na amostra. Ah, professora, e se eu tiver dois números que aparecem na mesma quantidade de vezes? Então, por exemplo, eu tenho aqui 2,11 que aparecem duas vezes. Se ele aparecesse mais uma vez, se tivesse lá mais um supermercado onde tivesse 2,11 e mais um supermercado onde aparecesse o 2,11. Então aqui o que aconteceu? Eu tenho 2,11 1, 2, 3, 4 vezes. Então, essa amostra seria bimodal. Então, vamos colocar aqui. Se dois números se repetem uma mesma quantidade de vezes, a amostra é bimodal. Nesse caso, a gente vai ter a moda 1,85 e também 2,11. Nós vamos ter duas modas nesse problema. Agora, professora, e caso não tenha nenhum número repetido? Então, vamos supor que eu fui ao supermercado e vi 2,11, fui no outro e vi 1,85, fui no outro e vi 2,45, fui no outro e vi R$2. Algum número está se repetindo aqui? Não. Quer dizer que a moda não existe. Portanto, essa amostra é amodal. Então, se a moda não existe, a gente chama de amodal. Se eu tenho dois números que são moda, eu chamo de bimodal. E se eu tenho apenas um número que é a moda, como foi o exemplo que eu fiz antes, aquele valor é a moda. E aí a gente chama a moda de MO e lá está, nosso resultado. Como é que a gente sabe, professora, agora depois que a gente já sabe o que é média, o que é mediana e o que é moda, como é que a gente sabe o que é melhor para a gente usar? Qual é a melhor medida de tendência central que vai ser usada? Bom,
Isso não tem resposta, tá, gente? Não tem uma resposta exata que diga qual é a melhor a ser usada. O que diz aqui, ó? Vamos ver o que diz aqui. Por que isso acontece? Porque não há critérios objetivos para determinar a medida mais representativa para todos os conjuntos dados. Cada uma das medidas tem vantagens e desvantagens. Observe o gráfico a seguir. Então, observe o gráfico a seguir. Vamos aproximar um pouquinho aqui para ver o quadro, aliás, o quadro a seguir. Ó. Esse quadro está dizendo para a gente o seguinte. Deixa eu centralizar direitinho aqui para ver se ele para. Aí. E está dizendo o seguinte, que eu tenho as 3 medidas. A média aritmética, né, que pode ser simples ou ponderada, a mediana e a moda. Quais são as vantagens da média aritmética? A média aritmética é a mais usada na estatística e a desvantagem ela é sensível a valores extremos. Ou seja, o que acontece quando eu tenho que calcular a média? Se eu tenho valores, por exemplo, que tem números muito pequenos, até um valor muito pequeno e os outros, bom, vamos pensar na nossa nota da escola, por exemplo. Se eu tenho 7, 7 e 0, se eu tenho 7, 7 e 0, a minha média vai ser 7 mais 7 mais 0 dividido por 3. Né? Esse 0 vai baixar a minha média muito. Então, esse é um valor extremo. A mesma coisa se eu tenho 0, 0 e 10, né? Eu tenho 10, que é um valor extremo. Esse 10, ele vai subir a minha média. Então, a média aritmética é muito sensível a valores extremos, porque qualquer valor extremo vai modificar o valor da minha média. A mediana. Qual é a vantagem da mediana? Ela é uma boa escolha se há valores extremos. Então, quando estou falando em média, mediana e moda, eu estou falando em um número que representa aquela amostra, né, gente? Então, assim, se eu tenho um valor extremo na média, aquele número extremo, ele vai alterar a minha média. Então, não representa muito bem aquela quantidade, aqueles valores, aqueles dados. Agora, se eu tenho um 0, um 7 e um 7, a minha mediana, ele vai ser o 7, que é o número que está no meio da lista, né? É um número mais representativo da minha amostra. Então, é uma boa escolha se há valores extremos, que a gente chama de valores discrepantes, né? Valores muito diferentes da maioria dos outros são chamados de discrepantes. A desvantagem da mediana é que para obtê-la é necessário ordenar o conjunto. Então, se eu tenho muitos valores diferentes, eu vou precisar fazer uma lista, um hall desses valores em ordem, crescente ou decrescente, para poder identificar quem é a minha mediana. A moda, qual é a vantagem? É usada para dados em nível nominal. Qual é a desvantagem? Nem sempre existe. Então, não tem como a gente determinar um conjunto, uma moda de um conjunto de dados em que nada se repete, né, gente? E, por fim, a partir dos valores da média aritmética, da mediana e da moda, é possível avaliar a característica da simetria da distribuição de dados. Então, isso é uma coisa a gente comentar mais adiante, tá? Mas o que eu queria que vocês entendessem é vantagens e desvantagens de cada medida de tendência central, ok? Agora, no próximo vídeo, eu vou fazer um exemplo com as 3 medidas de tendência central. Acompanhem no próximo vídeo. Abraços!